Olá e bem-vindos. Obrigado por se juntar a nós nesta semana. Espero que você venha ser abençoado por esta mensagem. E, por favor, fique por mais um tempo no final para ver um pequeno vídeo sobre o trabalho dos Harvesters. Quero ler para você nesta manhã uma passagem do livro de Apocalipse no capítulo 20. Ora, o que acontece após a morte é o nosso tema no momento. Temos visto esta série sobre a verdade e nas últimas semanas vimos a verdade sobre a morte, o morrer e a eternidade. E na última semana falamos especificamente sobre o que acontece com os crentes quando eles chegam diante do tribunal de Cristo, onde eles recebem seus galardões, e então falamos um pouco sobre o céu. Se você ainda não ouviu esta mensagem anterior, por favor, ouça. Então hoje nós iremos tratar sobre o que acontece com o descrente, aqueles que rejeitaram a Cristo ou jamais creram nele, quando o dia do julgamento chegar. E então vamos ler Apocalipse 20 e lá diz assim: Então eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Um outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que eles fizeram, conforme registrado nos livros. O mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que estavam neles. E cada pessoa foi julgada de acordo com aquilo que fizera. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E todos aqueles cujos nomes não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ora, vamos falar agora sobre a punição eterna do perdido. Nós sabemos que este não é um tema que é tratado sutilmente. Não é fácil de estudar, não é fácil de ensinar ou até mesmo pregar. Porque nós estamos lidando com as almas imortais dos outros seres humanos, que muitas vezes são pessoas que amamos profundamente. Amigos e família, colegas, os quais não creem no Senhor Jesus Cristo. O inferno é um tema impopular. No mundo é ridicularizado. E na igreja hoje muitos não mais acreditam no inferno. E achamos até o próprio ensino sobre o inferno ofensivo. Alguns dos místicos diriam que Deus e o inferno não coexistem no mesmo mundo, pois Deus é amor. E então temos muitas teorias que chegam até nós nos dias de hoje, especificamente na igreja, vindo até nós de todas as direções, e muitas delas estão dizendo mentiras. Novamente, nós podemos apenas ir para a nossa única fonte objetiva da verdade, a qual é a Bíblia, para descobrirmos o que a Palavra de Deus diz acerca deste assunto. E este é um assunto do qual o próprio Senhor Jesus aborda muitas vezes e do qual tem muito a dizer. Então, nós iremos abordar algo referente a isto nesta manhã. Alguns pastores nunca falaram sobre isso, e algumas vezes encontramos pastores até mesmo se desculpando por Deus e pela Bíblia e pelo fato de que este assunto é mencionado na Palavra de Deus. Eu acho que muitas pessoas iriam adorar reescrever a Palavra de Deus e retirar dela todas as passagens que falam sobre o inferno. Escritores populares, especialmente aqueles que se encontram desconstruindo sua própria fé e viram as costas para os ensinamentos tradicionais. Eles têm muito a dizer sobre o inferno e para eles trata-se de que ele não pode existir ou apenas não exista. Eles dizem que um Deus de amor jamais poderia condenar alguém a uma eternidade de sofrimento e que todos serão perdoados. Alguns proclamam que a punição será como ser desintegrado instantaneamente. Nada será deixado para trás. Ora, encontramos muitos falsos ensinamentos, os quais precisamos abordar rapidamente sobre este assunto. Um deles é a imortalidade condicional. Esta é bastante popular, e esta é a teoria construída sobre o erro de que todos os que não recebem a vida eterna morrerão como animais, como os animais morrem, e serão aniquilados ou eliminados da existência. Simples. Acabou. Em outras palavras, aqueles os quais não creram irão se achegar diante de Deus. Deus irá pronunciar o julgamento sobre eles e, bum, é isso, desintegrados, acabou. Ele afirma que a imortalidade está condicionada ao recebimento do dom da vida eterna.
Em outras palavras, você não tem uma alma imortal, mas recebe uma no momento em que é salvo. E os demais permanecem mortais. E se alguém morre não tendo o dom da vida eterna, ele não será punido com um tormento eterno. Ele apenas será aniquilado. Esta é uma teoria muito popular. Estou certo que é muito popular entre pecadores, porque significa que é apenas o fim, e é o mesmo que não acreditar de forma alguma, pois não existem consequências. Se existe um Deus ou não, não importaria. A segunda teoria é aquela do universalismo, e esta é muito comum, muito amplamente conhecida e chega até nós de todas as formas, particularmente nos ensinamentos místicos, e as variedades de religiões e cultos se baseiam no universalismo. A teoria universalista possui a ideia de uma redenção universal. Então, não seria tão necessária uma aniquilação, por causa do fato de que todo mundo seria salvo. Basicamente, todas as estradas levam a Deus, sabe? Todas as religiões estão escalando a mesma montanha por diferentes caminhos e eventualmente irão chegar ao topo e irão estar com Deus. Para aqueles que se orientam pelo cristianismo, eles diriam que existe um certo número de referências das Escrituras que eles usariam para provar que Cristo morreu igualmente por todos os homens. Em outras palavras, eles estão realmente dizendo que Jesus morreu por todas as pessoas e, portanto, todos os homens igualmente serão salvos nos fins das contas. Então, o universalismo usa esse texto onde Paulo diz: a ele pregamos, alertando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que possamos apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Colossenses 1, 28. Então, é claro, eles saltam e dizem, bem, Paulo está dizendo que todos os homens, todos os seres humanos serão apresentados perfeitos em Cristo Jesus. Que a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, não é necessário acreditar nisso sempre, ainda que isso fizesse parte da vida de Jesus e o fato que Deus se tornou homem, especialmente para você que ainda acredita em morte e ressurreição. Em resumo, todas essas coisas foram postas para falar da salvação de todo o mundo. Certamente o apóstolo Paulo não poderia querer dizer isso. Ele não esperava que todo homem que já veio ao mundo se tornasse perfeito em Cristo. O resto das Escrituras negam isso. As palavras todo homem podiam referir-se apenas àqueles a quem Paulo dirigiu sua carta. Em outras palavras, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Estes são aqueles aos quais ele estava referindo e vemos isto em Colossenses capítulo 1, verso 2. Essa teoria não nega que todos os homens estão perdidos por causa do pecado, mas afirma que todos os homens finalmente serão salvos e entrarão na vida eterna. Então, nada importa, o evangelismo não importa, missões não importam, se você acredita em Jesus ou não, isso não importa. Pois a própria presença de Cristo no mundo trouxe redenção para todas as pessoas. Veja, o universalismo cai por terra quando ignora o fato bíblico de que a salvação e a vida eterna não são aplicadas a ninguém, além de sua aceitação pessoal dela como um presente divinamente concedido a quem quiser. A palavra que a Bíblia diz é a qualquer pessoa que quiser. Em outras palavras, apenas aqueles que, de acordo com as Escrituras, que na verdade crerem, irão receber a vida eterna. Mas a imortalidade é para todos, e então as pessoas irão ter que enfrentar as consequências de viverem suas vidas no pecado. A terceira teoria é a teoria da restauração. Ela também é chamada de restitucionismo. E recorre ao universalista, é claro, porque não nega que todos os homens estão perdidos, mas que algum dia, em algum lugar, toda a criação, incluindo Satanás e os anjos caídos, será restaurada ou reconciliada com Deus. Agora, isso é contrário à razão e ao bom senso. E a maioria das pessoas até pensa que provavelmente isso é um absurdo. Por que isso aconteceria? Por que os anticristos, as pessoas que odeiam a Deus, pessoas que matam e assassinam cristãos, seriam restaurados? Mas eles também usam dois textos predominantemente para tentar basear este falso ensino. Eles citam o próprio Senhor em João 12:32, que diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
E eu acho que nós precisamos exercitar a cautela nestas palavras de Cristo e não enxergá-las fora do contexto, pois elas estão sendo obviamente usadas de forma errada pelos restitucionalistas. Nosso Salvador nunca quis dizer que todos os homens ao redor do mundo seriam salvos, mas que todos os homens iriam ver, alguns iriam crer e outros não. Nosso Salvador nunca quis dizer que todos os homens seriam, sem a mínima fé, salvos apenas pelo fato de que ele foi crucificado. Um comentário diz que o Evangelho de João fala que a analogia de outros textos mostra claramente que o único sentido razoável é que a crucificação de Cristo teria uma influência de atração sobre os homens de todas as nações, gentios e também judeus. Em outras palavras, todos os homens significa que pessoas de todas as origens serão atraídas a Cristo, não que todo ser humano seja atraído. Mas é bem possível também que este versículo tenha uma aplicação futura. No versículo anterior, que foi dado em conexão com o versículo 32, Jesus falou do futuro, quando o príncipe deste mundo será expulso. Na verdade, naquele dia, todos os homens serão atraídos a ele. Em outras palavras, no fim de todos os tempos. Eles gostam de usar Filipenses 2, versículos 10 e 11, que diz que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ora, novamente, isso não está dizendo que todos irão crer e serem salvos. Está apenas dizendo que chegará um momento em que todos irão se ajoelhar. Deixa eu te dizer, quando Jesus voltar, ao som das trombetas e na presença das multidões angelicais, todos os joelhos se dobrarão, mas muitos por causa do medo e não por causa da alegria. Satanás e os demônios certamente não irão ser restaurados, e nem os descrentes serão. Um escritor disse: o último julgamento na Bíblia será o dos mortos não salvos que se apresentarão diante do grande trono branco, em corpos vivos e ressuscitados para receber sua sentença final de condenação e serem lançados no lago de fogo. Veja, este não será um julgamento para ver se os pecadores estão perdidos. Eles já estão perdidos, e a Bíblia em João 3, versículo 18 diz que: mas quem não crê já está condenado. O mundo já foi condenado, os cristãos estarão presentes, mas apenas como testemunhas. E este será o tempo onde as sentenças serão lidas, então haverá condenação eterna. Os julgados serão aqueles da segunda ressurreição, cujos corpos foram retirados da sepultura e cujos espíritos foram trazidos de volta do inferno. E todos eles irão se apresentar diante de Deus, e Deus irá pronunciar um julgamento justo. De novo, eles não irão poder argumentar, pois será evidente para todos que o justo juiz está julgando de forma justa. Que a palavra dele é a palavra final, que ele sabe exatamente o que as pessoas fizeram. Haverá grande lamento, pois muitos irão olhar para trás e verão as oportunidades que eles tiveram para crer, mas eles serão julgados. Então, este julgamento é para os descrentes, para os não salvos. Todos estarão diante de Deus, ressuscitados dos mortos. Eles terão corpos físicos, e nós também, e eles estarão condenados a morrer enquanto nós estaremos separados deles. Todos estes que serão julgados diante do grande trono branco irão para o inferno eterno. Eles não têm desculpa. Deus chama a todos os homens para o arrependimento agora. Eles precisam fazer uma escolha. Atos 17, versos 30 a 31 diz: Deus chama a todos os homens ao arrependimento. No passado, Deus, porém, não havendo levado em conta os tempos da ignorância, a Bíblia diz, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disse, disso deu certeza a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O inferno é uma realidade. Mas para muitos professores cristãos hoje, não passa de embaraço.
Cristãos progressivos não conseguem sustentar o pensamento de que eles devem dizer ao mundo que eles serão julgados e especialmente que o seu julgamento terá consequências para a eternidade. E então encontramos alguns argumentos contra isso, e um dos principais argumentos hoje é argumentado da perspectiva do amor de Deus. E as pessoas irão dizer: como Deus, sendo um Deus de amor, pode também condenar as pessoas com punição e sofrimento? E especialmente, como Ele irá permitir que isso durasse para todo o sempre? Como é possível que Deus, que diz amar alguém e colocar esta pessoa neste lugar terrível que nós chamamos de inferno? Consegue ver? O inferno é uma consequência natural e inevitável com relação ao pecado. E é a punição de Deus a qual Ele havia prometido. Isso não é algo que o homem criou ou escreveu isso na Bíblia. Isso é algo que Deus tem falado desde o princípio. Todos vocês pecaram, todos merecem punição e todos irão ser lançados no inferno. Mas Ele então enviou seu próprio Filho para nos redimir. Para aqueles que crerem, Ele deu a eles uma outra oportunidade. E Ele nos deu uma chance de não irmos para o inferno. Então o inferno não é inevitável. Se você não é um crente hoje, você pode se tornar. Olhe para Jesus e peça a Ele para entrar na sua vida e transformar você. Coloque-se nas mãos dEle, confie nele para a salvação. O inferno é a punição apropriada para o pecado. Sabe, quando uma criança recebe um castigo em amor de seus pais, isso não nega o amor dos pais. Você não pode dizer, bem, os pais dele o amam, você pode ver pelo fato de que eles nunca o castigaram. Bem, talvez esta seja a forma que o mundo se encontra hoje. É assim que o mundo olha para isso. Porque muitas vezes não entendemos que o castigo e o amor andam juntos. Disciplina e o castigo são parte da existência humana. Um escritor disse: o pecado condena tão certo como o fogo arde, e Deus está justificado em pôr em prática a lei imortal de que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Ora, o que sabemos acerca deste lugar chamado inferno, de acordo com a Bíblia? Bem, é literalmente um lugar de punição futura. O inferno é um lugar. O inferno é real. O inferno é um lugar de dor. Lucas 16, 24 diz: então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Nossa própria compaixão e nosso amor não podem mudar isso. O fato de que você ame alguém e que fazem parte dos membros da família não significa que eles não terão que arcar com as consequências dos próprios pecados. Este é um fardo pesado para nós, mas deveria nos guiar para podermos compartilhar o Evangelho. Não se deite com aqueles pensamentos noturnos de que eu deveria fazer isso ou poderia ter feito aquilo. Apenas faça, fale de Jesus, confie nele que ele pode operar os seus milagres para a salvação de seus amigos, família, filhos e aqueles que você ama. O inferno é quente. Mateus 5, 22 fala do fato de estar sujeito ao perigo do fogo do inferno. E lançado no fogo, Mateus 7, versículo 19 diz: o inferno é um lugar de angústia. Mateus 13 diz: onde haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é eterno. Esta talvez seja a coisa que mais chateia as pessoas, esta ideia de que o inferno apenas poderia continuar e continuar e continuar. Ouça o que a Bíblia está dizendo em 2 Tessalonicenses 1, versos 8 e 9. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, e por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder. Nós também sabemos que Satanás e seus demônios serão punidos com o castigo do inferno. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estão. De dia e de noite serão atormentados para sempre e sempre.
Então, Satanás não governa o inferno. O inferno é para ele. É onde ele e os seus demônios serão punidos, ao lado daqueles que não creram. Todos os não salvos que já viveram estarão lá para sempre. Bem, Apocalipse 20, versos 14 e 15 nos dizem: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos que pecaram estão no inferno, de acordo com Apocalipse 21, verso 8. O inferno não terá fim. A Bíblia repetidamente utiliza frases como eterno e para todo sempre para descrever o inferno. Sabe, Jesus sempre levou a sério o inferno. Ele mencionou o inferno mais do que mencionou o céu. Veja João 5, versículo 28. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E ele fala da ressurreição e fala da condenação daqueles que foram maus. Por favor, entenda que inferno é assunto sério. Eu sei que fazemos piadas, desenhamos quadrinhos, desenhamos o diabo com um tridente afiado. Chega a um ponto que nós, de alguma forma, minimizamos a seriedade da eternidade e do inferno. Sinta essas coisas hoje de alguma maneira. E se você não tem a certeza da salvação, volte-se para Cristo hoje. Não deixe que outra oportunidade vá embora sem que você peça a Cristo que venha e te salve. Ele vai te salvar. Eu irei fazer uma oração e você é bem-vindo para fazer esta oração comigo, pois você não precisa ter que ir para o inferno. Esta é de verdade uma escolha sua hoje. Ore comigo. Senhor Jesus, eu percebi que sou um pecador e desesperadamente preciso de salvação. Eu percebi que tenho uma eternidade sem o Senhor se eu não tomar uma decisão pelo Senhor. Eu creio que o Senhor morreu em meu lugar, que o Senhor pagou o preço, e então eu nunca precisarei pagar pelos meus pecados se eu acreditar em Ti. E então hoje eu confio a minha vida ao Senhor. Tudo que eu sou, tudo que tenho, tudo que um dia serei, eu agora coloco em Tuas mãos. Agora eu peço que entre em minha vida e seja o meu Senhor e Salvador. Eu quero ser seu seguidor, quero ser seu discípulo, eu quero andar em seus caminhos. Vem e encha-me do teu Santo Espírito, me faz de novo, devolva a vida ao meu espírito e me dê esta esperança de salvação eterna em sua presença. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Talvez esta seja uma mensagem que você precise mostrar aos outros e compartilhar com eles sobre o perigo que aguarda aqueles que não possuem fé em Cristo. Seconds people are dying. We tend to forget that there are people that are still out there looking for the real Christ. What is my purpose? But I want to ask you, have you met the Master? Have you allowed Him to speak into your life for a moment?